A internet mudou a vida das pessoas. Mas o Brasil, com 80 milhões de internautas, ainda não tem um marco civil para garantir os direitos dos usuários e tipificar os crimes cibernéticos, por exemplo. Um projeto de lei do Executivo que trata exatamente do Marco Civil da Internet já está sendo analisado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal. Conosco aqui no estúdio o consultor legislativo Igor Vilas Boas. Igor, o que é exatamente o Marco Civil? Por que esse nome Marco Civil da Internet? O objetivo do projeto é exatamente estabelecer princípios, direitos e deveres relativos ao uso da internet do Brasil. Por isso o nome. Ao estabelecer obrigações, ao estabelecer direitos, ele procura definir a relação que se dá de consumo e de utilização de forma geral da internet entre o usuário e aquele conjunto de empresas que oferecem não só a infraestrutura, mas também o conteúdo, as aplicações que são, em última instância, aquilo que o usuário está efetivamente interessado em utilizar. Então, nessa relação que se estabelece, obrigações, responsabilidades, direitos, deveres precisam ser, de forma geral, definidos para justamente evitar, orientar a utilização adequada da rede, sem, obviamente, estabelecer qualquer restrição desnecessária, mas, ao mesmo tempo, inibir práticas que possam ser consideradas inadequadas nessas relações sociais. Esse projeto ele surgiu, ele é do Executivo, já está na Câmara dos Deputados, aqui o Senado já se prepara para fazer uma discussão mais aprofundada, mas ele surgiu dentro do Ministério da Justiça, se não me engano, e houve uma consulta pública. Como é que foi isso? Então, a preocupação, o fenômeno internet, ele foi sendo tratado comercialmente, na relação direta contratual entre o usuário e o provedor de serviço. E, naturalmente, essa relação gera... ficou um vazio Ficou jurídico, um vazio, gera situações que têm que ser apreciadas judicialmente, têm que ser apreciadas do ponto de vista do direito do consumidor, têm que ser apreciadas em relação à defesa da concorrência, e havia, de fato, um vazio. Então, o Ministério da Justiça... O que não é crime, né? Crime no Marco Civil é alguma coisa que o Senado e a Câmara vão ter que definir se incluem. Existem projetos tratam de matéria penal, já tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. O Marco Civil proposto pelo Executivo não resolveu deixar a tipificação de crimes ainda fora. Então vai ficar a cargo da Câmara e do Legislativo resolver se tipifica ou se deixa a matéria penal tratada à parte. Isso é uma discussão ainda em aberto que está sendo já apreciada na Câmara. Agora, lá no primeiro parágrafo, parece que o projeto coloca o uso da internet como um direito do cidadão, né? Sem dúvida. Então, o Ministério da Justiça, dentro da sua estrutura, tem responsabilidade, por exemplo, regular o direito econômico, regular a defesa da concorrência. A secretaria, uma das secretarias do Ministério, se responsabilizou, então, por iniciar esse debate, abriu um blog, né, em 2009 e divulgou, né, essa iniciativa na sociedade de forma que todo internauta, todo aquele interessado em discutir o tema, teve a oportunidade durante mais de um ano de apresentar suas críticas ao anteprojeto inicial, né, todas essas considerações foram milhares de contribuições durante esse ano e meio, mais ou menos, em que o projeto ficou aberto à consulta. O Ministério depois processou essas contribuições e formatou um projeto final que deu entrada no Legislativo. Agora, interessante é que a tecnologia avança a passos, avança com uma velocidade incalculável, né? E é interessante que seja feito um marco civil que não fica obsoleto em pouco tempo, né? Isso é um desafio, né? É um desafio porque existem as perspectivas o efeito, as nuances de uso da internet, os efeitos, as situações fáticas são as mais variadas. Então existe desde a dificuldade de se identificar que, de fato, quem é o autor de determinada publicação na internet, atribuir obrigações na cadeia produtiva, né, que você tem desde daquela empresa que oferece a conexão até aquela que oferece a aplicação, e nesse meio você definir quem é o responsável, quem é aquele que deve suprir a dificuldade associada justamente à tecnologia de identificar o usuário,
inibir ou de coibir através de uma política da autorregulamentação o que pode ou o que não deve ser feito na internet. Então, e como aí a diversidade é total, e a diversidade não só de interpretações do direito e da conveniência de se regulamentar a internet, mas também do que é adequado ou não, quer dizer, aí você tem é necessário é conveniente, no mínimo, que o legislativo, né, o Estado, se envolva nessa discussão e veja, com a participação ampla da sociedade, aquilo que deve ser objeto de lei, aquilo que deve ser realmente matéria regulamentada. Ao Estado, então, caberia prover não só meios para que as infovias estejam disponíveis aos usuários, aos cidadãos, já que é um direito, e também a fiscalização, para que não haja, digamos assim, uma superposição de poderes e não haja uma interferência na vida do cidadão indevida. Para que não haja, por exemplo, os dados não sejam violados. Exato. Então, o projeto, a gente pode resumir em 4 grandes conteúdos. O direito de acesso, como você mencionou há pouco. O que é o acesso à internet? É um bem a ser tutelado pelo Estado ou ele é um bem comercializado no mercado, como qualquer outro, e quem tiver recurso e condição e residir no local em que a oferta está disponível, compra o produto. Então, existe uma primeira discussão anterior, que está associada, quer dizer, à base de tudo. Se você não tem acesso ao serviço de conexão à internet, então você não tem acesso ao mundo cibernético. Então, o acesso como direito é uma primeira discussão, e aí você tem uma série de coisas junto, regime jurídico, políticas públicas, impacto nos contratos de concessão de telefonia, tem um mundo de coisas a tratar. Tem também com o Plano Nacional de Banda Larga. Plano Nacional de Banda Larga, que é parte da política pública de fomento ao acesso à informação, ao acesso à internet. Então, esse é um primeiro bloco de questões que estão postas resumidamente no projeto. Um segundo é discutir o que é privacidade, né? Quais são os limites, né, do direito do usuário, né, de se expressar na rede, ao mesmo tempo protegendo sua informação, protegendo seus dados. Quais são os limites que os provedores de serviço que obtêm essas informações, as informações de navegação, os dados pessoais do usuário, quais são os limites de utilização dessa informação. E privacidade sempre conflita com liberdade de expressão, são 2 princípios de corte constitucional, mas que entram em conflito permanentemente. Liberdade de imprensa também. Liberdade de imprensa nesse bolo. Então, privacidade e liberdade é um segundo grande tema. Naturalmente, os direitos de propriedade, não só da infraestrutura física que dá suporte ao acesso, mas do conteúdo que circula na rede. Então, propriedade intelectual, inclusive, é um terceiro bloco. De pirataria, de adulteração, Exatamente, de fraudes, qualquer tipo de uso indevido, né, da infraestrutura e do conteúdo que nela circula. E aí a neutralidade de rede, que é alguma coisa muito discutida, é como instrumento para a serviço da preservação, do cumprimento da função social da propriedade. Agora, antes da gente falar da neutralidade de rede, que me parece que é um conceito um pouco mais complicado de explicar, eu queria que você comparasse, porque parece que o Brasil também não é considerado um dos países onde o usuário da internet tem total inviolabilidade. Fazendo um comparativo com outros países, como, por exemplo, Cuba, onde a internet praticamente é dominada apenas pelo governo. O Irã, onde existe uma censura. Os Estados Unidos, onde também, por serem talvez o país mais avançado, o cidadão nem sabe se ele está sendo perscrutado ali, investigado nas suas preferências. Inclusive, isso é um perigo quando se trata de política. Primeira pergunta, como é que funciona isso aqui? Por que o Brasil não é considerado um dos países onde essa inviolabilidade é respeitada? É verdade isso? Bom, Paulo, de fato, há algumas publicações que colocam o Brasil numa posição diferente da esperada para um regime democrático, né, um Estado de Direito que se vive. Então, e isso é resultado do nível, da forma das intervenções estatais, então da quantidade e tipos de ações judiciais movidas, da forma como o Estado lida com o direito da empresa de oferecer o serviço. O vazio jurídico favorece isso. Exatamente. O tipo de responsabilização que recai sobre o provedor do serviço ou sobre o usuário, a forma de defender ou não a privacidade, o direito de expressar uma ideia que por exemplo, se contraponha a uma ideia predominante
de governo, de uma política pública. Nada ilegítimo. Quer dizer, obviamente, ninguém toleraria uma incitação à violência, uma discriminação racial perpetrada pela internet. Aí voltamos para a lei, digamos assim, a lei comum, né? Injúria, calúnia, difamação. Isso está tudo previsto, né? E vale também para dentro da internet. Sem dúvida. Aquilo que pode ser claramente tipificado como prática criminosa na internet, assim como vem sendo feita há décadas em outros meios de comunicação, de forma geral, vem sendo feito. Mas há situações, né, em que o mundo cibernético apresenta um fato não tipificado. Basta a simples invasão de um sítio na internet e a privação daquela informação prestada por uma empresa, por uma entidade não governamental, enfim, pelo Estado diretamente ao cidadão, já pode ser considerada, e está projetos que a consideram uma prática criminosa, sujeita a penas. Então, assim, a questão você me colocou, a questão do Brasil ser considerado um país restritivo. Eu não diria que a classificação não chega nem próximo de comparar. Ele não está entre os mais, digamos, dos mais democráticos. Não está longe dos países em que o regime é mais opressor, mas nós poderíamos ter, se essa discussão acontecer e se a regulamentação for feita, convergir para um consenso, para níveis adequados de intervenção, pode contribuir para que, por exemplo, a interpretação judicial de casos conflitantes se dê de forma mais homogênea, haja mais segurança jurídica, uma expectativa prévia sobre as consequências de determinada ação na internet. Ou seja, vai competir ao legislativo e por conseguir, e também a vocês que são consultores, né, dar instrumentos para que o legislativo trace um balizamento. Exatamente. É um desafio muito grande porque a intervenção legislativa e, portanto, estatal na natureza considerada livre da internet já é por si só um desafio. Quais são os níveis de intervenção, como distribuir as obrigações e como sancionar ou como inibir práticas consideradas inadequadas, começa a dizer que práticas são inadequadas, até onde vai a liberdade de expressão, como se faz a responsabilização, a dificuldade de se identificar o autor. Quer dizer, a gente tem que estabelecer princípios gerais, direitos e deveres das partes que usam a internet, oferecem um serviço, usam um serviço, de maneira que o judiciário e as pessoas mesmo, aquelas que usam e oferecem serviços, inovam por meio da internet, possam saber o que esperar e orientar um pouco o seu comportamento, mantendo aquela liberdade de expressão que é a base do sucesso da internet até hoje. No artigo 5º da Constituição, está garantido o direito de expressão e a inviolabilidade do indivíduo. Isso está contemplado? Isso é o enfoque da privacidade. Está contemplado como direito do usuário, como princípio geral de uso da internet. Como direito do usuário, a privacidade está sendo traduzida pelo projeto basicamente em duas coisas: sigilo das comunicações e proteção de dados pessoais. Existem... Desculpe, a gente sabe hoje que a vida do país, a vida política do país é quase que efervescente em função de vazamentos ou supostos vazamentos. E como é que isso está previsto no projeto? Como coibir? Porque, veja bem, isso aí conflita com... É algo que conflita com o interesse público de tomar conhecimento das coisas. Quer dizer, é uma fronteira muito pequena, né, para a censura, né? De fato, e a crítica que se faz internacional, principalmente vinda de fora, a atuação, às vezes, do Estado ao intervir nessa livre circulação de informação na internet, vai justamente nessa fronteira tênue entre o que é censura ideológica, o que é livre manifestação de discordância em relação, por exemplo, a uma política formulada e implementada, a maneira como o governo resolveu um problema, ou a maneira como ele respondeu a uma demanda social. Então, isso vai até, por exemplo, a uma relação trabalhista. Né? A liberdade que um empregado... Tem de emitir sobre no Facebook, por exemplo, emitir sobre a opinião sobre o seu chefe no serviço. Quer dizer, supostamente uma rede de amigos. Exatamente. Mas nos Estados Unidos já tivemos notícias de que empresas, entrevistando candidatos a alguns postos, exigiam a senha do Facebook. Quer dizer, aí
Você vê que mesmo um país que se considera, né, o país mais democrático do mundo, o ícone da liberdade de expressão, e de fato, né, tem decisões anteriores na história americana que podem defender essa tese, se chega a esse absurdo de um empregador exigir a senha para contratar a pessoa. Quer dizer, a pessoa não há uma distinção entre o Paulo, o Igor, funcionário daquela empresa, e nós como indivíduos, como pessoas com opiniões, inclusive com responsabilidade, muitas vezes, de dar uma opinião profissional contrária a um possível encaminhamento de alguma coisa relacionada ao trabalho. Quer dizer, é uma fronteira difícil, uma fronteira complicada. A censura de toda a natureza é sempre um risco a que qualquer país está sujeito, né? Vai ficar a critério de quem vai fiscalizar, que é a Anatel. Quem vai fiscalizar? A Anatel é, sem dúvida, parte da história mais relacionada à infraestrutura. Mas você tem outras agências reguladoras, por exemplo, a Ancine, com a aprovação da lei do Serviço de Acesso Condicionado, que tem na internet como um dos meios possíveis de oferecer a TV por assinatura, né? A Ancine foi criticada e tem agora uma ação judicial no Supremo contestando a constitucionalidade justamente na censura de natureza, a censura ao conteúdo. Quer dizer, a possibilidade que a Ancine tem de credenciar ou não um conteúdo proposto para ser veiculado num canal de TV fechado. Agora, Igor, não podemos ficar devendo ao telespectador uma explicação do que é a neutralidade de rede que está previsto no projeto do governo. A neutralidade de rede, segundo uma conversa anterior que nós tivemos, você comparou com como se fosse uma avenida, em que tem que fazer pesquisa para saber qual a demanda de circulação de tráfego ali, ou seja, isso seria a forma mais democrática de oferecer um serviço mais igual possível para qualquer cidadão, independentemente do poder econômico, é isso? Então vamos tentar explicar a neutralidade. Você tem, e realmente as vias de circulação de automóveis são um exemplo muito bom. Eu pego uma grande cidade como São Paulo, que as ruas nas horários são paralisadas pelo tráfego. O que é aquilo? Se você tivesse um operador privado, um operador particular, naquela rede, naquela malha urbana, ele teria que tomar, como os órgãos de trânsito locais tomam, a decisão de como em que locais colocar um sinal, em como dividir a capacidade de tráfego, bloquear ou não o trânsito de caminhões em determinada via e por aí vai. Então, vamos pensar então nas redes de telecomunicações que suportam o tráfego de internet. É possível ou é conveniente que uma operadora de rede analise o tráfego que está passando e defina que tipo de tráfego, que tipo de pacote pode ou não passar? Então é disso que trata a neutralidade de rede. E aí a neutralidade tangencia dois grandes princípios. De um lado, o direito à propriedade, o direito de um operador que detém aquela rede de telecomunicações, né, como um bem privado, uma propriedade sua, gerenciar a melhor forma de utilizar aquele recurso, e de outro, o direito, os princípios constitucionais também, o direito ao acesso à informação, de liberdade de expressão, de livre iniciativa, quer dizer, um provedor querendo oferecer um serviço pela internet, considerando que a internet tem protocolos abertos, você consegue, basta que você desenvolva um aplicativo e ele seja interessante, você coloca ele na internet, da noite para o dia ele vira um sucesso. Então, você tem de um lado a necessidade de organizar o tráfego na rede, para que a própria rede funcione bem, funcione de forma mais eficiente, e do outro, você tem a necessidade de manter esse caráter livre, manter o direito de escolha do usuário, independente da intervenção do operador da rede. Quer dizer, a possibilidade de escolher que aplicação, a possibilidade de ter um serviço com qualidade prestado, a possibilidade de escolher qual é o provedor, não deixar a escolha da operadora mediante um contrato com algum... O poder econômico se sobrepõe de forma geral à escolha livre do usuário. Então é uma discussão global, vários países já passaram por ela, com dificuldades para chegar a um consenso de qual a melhor forma de regulamentar a neutralidade. O projeto traz o princípio da neutralidade de forma muito absoluta, absolutamente vedado ao operador de rede monitorar, filtrar e discriminar de qualquer maneira o tráfego que circula na rede. Há que se relativizar esse enunciado na medida em que o operador precisa, sim,
ele tem obrigações, inclusive, em relação à qualidade do serviço prestado, ele precisa fazer intervenções para garantir que aquela circulação do tráfego ali se dê de forma satisfatória para todos. Enfim, é um retorno novamente conflituoso, novamente difícil de regulamentar, mas o projeto encara de frente a questão e propõe o debate no Legislativo. Igor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Cidadania conversou com o consultor Igor Vilas Boas sobre o tema Marco Civil da Internet. Para enviar críticas, sugestões, ver de novo ou mesmo baixar uma cópia deste programa, acesse www.senado.gov.br/tv. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.